A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de poder vos transmitir a palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito no canal, que têm compartilhado as mensagens e dizer que Deus com certeza estará abençoando as nossas vidas por intermédio da palavra de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos mais uma palavra de Deus. Essa sim será bem curta e eu quero falar sobre a santidade. Eu quero trazer aqui rapidamente uma reflexão rápida sobre a santidade de Deus. E eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus com os irmãos que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Vamos ler a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 4, versículo de número 25. E eu vou aqui enumerando uma por uma. Amém? Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém. Meus amados, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela sempre nos leva para o caminho da santidade. Ela sempre nos conduz para um caminho de comunhão com Deus. E nós sabemos que um caminho de comunhão com Deus, ele tem que ser um caminho que nós queremos trilhar e seguir ao ponto de abandonar certas coisas, abandonar certas práticas, abandonar certos costumes, abandonar certos pensamentos, certos gestos, muitas vezes, abandonar muitas coisas, meus amados, que nós trazemos neste pacote, podendo assim dizer, em nosso coração. Então, quando nós temos um encontro com Deus, quando nós nos identificamos com Deus, quando Deus, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, e por meio do Evangelho pregado, Ele nos atrai para si mesmo e nós somos convencidos a nos entregarmos a Deus. Deus, então, Ele vai trabalhar em nosso coração. Deus, Ele vai trabalhar na nossa mente. Deus, Ele vai trabalhar em nosso espírito. Quanto mais liberdade nós dermos, quanto mais abrirmos o nosso coração para compreender Deus, para querer Deus, para aceitar Deus, mais Deus nos levará para um caminho de santidade. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre santidade para a igreja que estava na cidade de Éfeso. Nós lemos aqui no versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aleluia, glória a Deus. Agora, meus amados, o tema rápido dessa mensagem é santidade ao Senhor. O que significa santidade? Bom, eu não vou aqui me estender neste assunto de tradução, de traduzir o que significa a palavra santidade. Mas na base da palavra santidade significa separação para Deus. Ou seja, nós antes de nos convertermos estávamos entregues ao pecado. Estávamos presos por grilhões, presos por costumes, presos por iniquidades e presos na nossa natureza carnal, na nossa natureza humana. Estávamos retidos no mundo físico. Estávamos aprisionados pelo príncipe da potestade do ar. O diabo, então, ele dominava as nossas vidas. Satanás, então, ele tinha domínio sobre os nossos pensamentos, as nossas emoções. Ele tinha domínio, muitas vezes, sobre as nossas ações aqui neste mundo.
Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Agora, quando nós nos encontramos com Deus, quando nós nos entregamos a Jesus, então nós começamos a deixar todas estas coisas que outrora praticávamos. Ou seja, começamos então a nos separar de tudo aquilo que nós fazíamos na vida anterior, antes de nos encontrarmos com Deus. E aqui Paulo, ele vai tratar o assunto sobre santidade. E eu quero aqui realmente só tocar naquilo que Paulo realmente tocou também nesta carta aos Efésios. Paulo não deu uma explicação profunda, pois não precisava. Paulo não começou aqui a trazer muitas traduções e não fez muito enredo, não. Por quê? Porque não precisa muito enredo para pregar o Evangelho. O Evangelho de Jesus é um Evangelho simples, é um Evangelho eficaz, um Evangelho poderoso que as pessoas, ao ouvi-lo, já compreendem o que Deus realmente requer de cada ser humano. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que o primeiro ponto que Paulo aqui, ele enfatiza sobre santidade, é sobre a mentira. Paulo diz aqui na carta aos Efésios 4:25, deixando a mentira, ou seja, abandonando a mentira, não fazendo mais uso da mentira. Quando nós não estávamos com Deus, nós tínhamos por hábito mentir, por hábito ficar mentindo de uns para com os outros. Mas agora, Paulo diz que somos membros uns dos outros, ou seja, agora nós temos que abandonar a mentira, temos que não desejar a mentira. E se nós ainda temos esta evidência na nossa vida, temos que orar a Deus, buscar a Deus e pedir para que Deus nos liberte da mentira e começamos a falar a verdade de uns para com os outros. Glória a Deus. Então veja, Paulo fala em primeiro aspecto sobre falar a verdade de uns para com os outros. Este é o aspecto de santidade que Deus, ele deseja que nós venhamos almejar, atingir e executar. Deus não quer que nós venhamos ficar mentindo. Por quê? Porque Deus, ele é verdade absoluta. Então, o segundo ponto aqui a ressaltar sobre santidade está também no versículo 26, que diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, como nós somos seres humanos, estamos sujeitos a irar, estamos sujeitos a ficar irado. Aleluia! Mas agora, meus amados, ficar irado é uma coisa e agir debaixo desta ira já é outra. Quando nós agimos debaixo da ira, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. Por quê? Porque vamos falar, agir de maneira irracional. E Deus, ele não se agrada desse tipo de comportamento. Então Paulo coloca no versículo 26, irai-vos e não pequeis. Aleluia, glória a Deus. A pessoa pode se irar, mas pode respirar fundo e deixar este domínio para o Espírito de Deus fazer na sua mente e no seu coração. Deus, desta forma, vai matar este sentimento de ira dentro do nosso ser. Bendito seja o nome do Senhor. Irai-vos e não pequeis. Não haja no momento da ira, não fale no momento da ira. Procure respirar fundo e colocar a sua mente, o seu coração em Deus no momento em que você fica irado. E você verá que o Espírito do Senhor vai trazer um refrigério naquele momento. E com uma consciência limpa e um coração já confortado, você vai agir de forma adequada e de forma correta na presença do Senhor. O terceiro ponto aqui a frisar está no versículo 27. O versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. Escute, estou aqui falando sobre santidade ao Senhor. E agora o terceiro tópico aqui é não dê lugar ao diabo. A palavra lugar significa espaço. Ou seja, Deus não quer que você dê o seu espaço para o diabo. O espaço tem que ser todo para Deus. Deus tem que ser dono do espaço. Do espaço, digo isso, da tua vida.
Você não pode abrir nenhum local, nenhuma porta para Satanás agir. Aleluia. Seja na tua casa, seja na igreja, seja no teu serviço. Enfim, não dê espaço ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Aleluia. Glória a Deus. Não deixa Satanás predominar na tua vida. Não deixa Satanás predominar na tua casa. Não deixa Satanás predominar na tua vida ministerial. Aleluia. Deixe Deus domar a tua vida. Deixe o Espírito de Deus controlar você. Deixe a Cristo entrar de fato e mortificar a tua vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E você verá que Deus, ele vai controlar, dominar, agir na tua vida de forma excepcional. E você não dará lugar para o diabo. Aleluia. O quarto ponto aqui a falar neste assunto, neste tema sobre santidade é: aquele que furtava não furte mais. Ou seja, quando a pessoa tinha por hábito, quando estava no mundo, ela tinha por hábito roubar. Ela tinha por hábito sempre roubar alguma coisa. Agora o apóstolo Paulo está dizendo aqui que aquele que furtava não furte mais. Por quê? Porque a santidade ao Senhor, é separado ao Senhor. E Deus gosta das coisas certas. Aquele que roubava não roube mais. Antes, diz Paulo, trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para ter com que repartir com seu próximo, com o necessitado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Este é o Evangelho de Jesus. Esta é a autêntica palavra de Deus. Esta é a santidade esperada de Deus para nós. E vamos agora para o quinto tópico sobre este tema chamado santidade é: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ou seja, palavra torpe significa palavra suja, palavra de baixo calão. E quantas pessoas acabam tropeçando nisto? Quantas pessoas acabam tendo por hábito falar palavras torpes? O apóstolo Paulo está dizendo que isto é contra a santidade de Deus. Estes 5 pontos que eu acabei de citar, estes 5 tópicos que eu acabei de falar aqui, são opostos à santidade de Deus. Ou seja, da nossa boca não pode sair palavra torpe, palavra suja, palavra negativa, palavras que não agradam o coração de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. E agora nós vamos continuar aqui, porque eu quero ler o versículo 29, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O versículo 30, todos esses que eu falei anteriormente, agora vai mostrar qual é a reação que dá se nós fizermos isso, praticarmos isso, opondo-se à santidade de Deus. Diz assim o versículo 30: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Veja, aqui esses 5 pontos que eu toquei, eles cooperam para trazer um entristecimento a Deus, aleluia, ao Espírito do Senhor. Veja, o apóstolo Paulo diz que não é para entristecer o Espírito de Deus, no qual nós somos selados para o dia da redenção, para o dia futuro, aquele o qual Deus tem nos escolhido para isto. Olha, no versículo 31 nós vamos continuar e vamos aqui encerrando já. Paulo também continua dizendo o que entristece o Espírito de Deus. Longe de vós toda amargura, não seja uma pessoa amarga, não, seja uma pessoa doce. A amargura atrapalha, meus amados irmãos, o espírito de trabalhar, atrapalha o coração da pessoa para amar a Deus e amar o seu próximo e amar a si mesmo. Nós não podemos ter um coração amargo, aleluia. A palavra aqui também continua falando, dizendo que longe de vós toda amargura, longe de vós toda amargura. A outro ponto é a cólera. Não podemos ter cólera em nós, não podemos ter cólera em nosso coração. Isso mancha as nossas vestes espirituais. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Veja que isso aqui entristece o Espírito de Deus. Outra coisa oposta à santidade de Deus é
Ira, como já ressaltei aqui, a ira, meus irmãos, ela é uma obra da carne, ela não pode ser exercitada, não pode ser alimentada, não, ela tem que ser destruída, desfeita. Bendito seja o nome do Senhor, ela precisa ser crucificada. Um outro ponto aqui que eu quero falar, o oposto da santidade é gritaria. Nós não podemos ser crentes que vivemos uma vida gritando, espraguejando, xingando os outros, ou xingando até mesmo dentro de casa. O apóstolo Paulo diz: longe de vós essas coisas, longe de vós a gritaria. E a outra coisa também que Paulo aqui ressalta é: longe de vós a blasfêmia. Nós não podemos ser crentes que têm uma vida de utilidade deste ponto negativo chamado blasfêmia. Nós não podemos ficar blasfemando sobre as coisas, muito menos as coisas de Deus, não. Longe de vós a blasfêmia. E o último ponto aqui, são 10 pontos opostos à santidade e aquilo que Deus quer como santidade. E o último ponto aqui que Paulo ressalta diz assim, ainda no 31, e bem assim toda a malícia. Deus não quer que nós tenhamos malícia no nosso coração. Nós não podemos ser crentes maliciosos nem para nós e nem ter malícia de outras pessoas, e nem ficar imaginando o mal de outras pessoas, e nem ficar pensando mal de outras pessoas. E hoje muito semeado isso na igreja. A igreja hoje, meus amados, vê malícia em tudo. Não consegue mais ver pureza nas coisas. Por quê? Porque a mente foi contaminada, o coração foi contaminado com esse tipo de pensamento. Aleluia, glória a Deus. É muita coisa que foi inventada pelo homem e que hoje gera malícia, maldade no coração. E Paulo coloca no versículo 31, longe de vós toda malícia, longe do meu coração toda malícia, longe do teu coração toda malícia. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque Deus não quer que tenhamos malícia. Aqui é santidade ao Senhor. Este é o tema, santidade ao Senhor. Isto aqui é santidade ao Senhor. Isto aqui é o que agrada o coração de Deus. Aleluia. E para encerrar, olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer. Versículo 32 eu encerro. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aleluia. Isto aqui é evangelho. Isto aqui é a santidade ao Senhor. Sendo benignos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também em Cristo vos perdoou. Amém. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para o teu coração. Esta é a santidade que Deus requer de mim e de ti. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe teu lar, abençoe o teu ministério. Ouça a palavra de Deus, compartilhe a palavra, se inscreve no canal, deixe o seu like, mas obedeça, pratique a palavra. Ensine teus filhos a praticar a palavra. Ensina a tua esposa, teu marido, teus parentes, aleluia, a praticar a palavra de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.